Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. Continuamos, então, uma semana depois, a discussão do capítulo 5 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Beco Diagonal. Mas, com o poder do vira-tempo, na verdade, nós estamos gravando esse episódio logo depois do outro. Então, apesar de vocês estarem ouvindo uma semana depois, nós gravamos os dois episódios juntos. No Continuemos, mesmo dia. então. O que aconteceu depois que o Hagrid ajudou o Harry a sacar dinheiro no Gringotts? Leia pra gente o resumo. A continuação do resumo desse episódio, Andresa. Depois do banco, eles vão até a loja da Madame Malkin para fazer as vestes de Harry. Lá ele conhece Draco Malfoy, que aparentemente sabe tudo sobre Hogwarts, e ele não sabe nada. Draco também se mostra preconceituoso em relação a Hagrid e em relação a pessoas trouxas ou criadas por trouxas. Eu declaro aberto a sessão de Vamos falar mal do Draco Malfoy. Vamos falar mal do Draco Malfoy. Pode começar. Tem toda uma abertura, todo um jingle, toda uma preparação, ela faz gente. o jingle dela. Ela faz o jingle dela, vai, mana. Pode começar, você, que aí eu já vou vir em cima já. Mana, começa dizendo que o Draco começa dizendo... Primeiro que a gente não sabe que é o Draco. É, a gente não sabe que é o Draco. Assim, Não cita Draco Malfoy. mas a gente sabe que é o sabe Draco. que é o Draco. E ele já começa falando sobre as casas de Hogwarts, que o Harry não sabe nem o que é, nem pra onde vai. Mas ele fala que ele quer ser da Sonserina e que se ele fosse escolhido pra Lufa-Lufa, ele acha que ele até saía da escola. É assim, eu acho a questão do Harry conhecer o Draco na Madame Malkins, na loja, é bem simbólico com todo um desenvolvimento que vai acontecer aqui da história. O Harry, ele não sabe de nada do mundo bruxo. O primeiro contato dele é através do Hagrid. E aí eu já falei no capítulo anterior, e nesse capítulo aqui é algo que eu vou bater nessa mesma tecla novamente, que é a questão dos preconceitos que o Hagrid imprime no Harry em relação a muitas e muitas coisas. E, ao mesmo tempo, eu acho que é complicado, porque assim, o que eu anotei aqui no meu resumo aqui, olha aqui, ó. Primeiras impressões sobre o Draco Malfoy. Seria possível que os dois fossem amigos em um universo paralelo? E aí eu fico pensando assim, porque eu gosto de ficar pensando nas relações entre os personagens, tipo assim, Se não tivesse influência. ou se não, tipo assim, o Ron e o Harry são amigos. O que teria que acontecer na história para que eles não fossem amigos? Ou se não, o contrário no caso, o Harry e o Draco não se gostam. O que teria que acontecer na história? O que teria que acontecer na história para que o Draco e o Harry pudessem, tipo, ser amigos? A questão do Harry não gostar do Draco, ela começa, tipo, muito de uma forma sutil, no sentido de que o Draco, ele fala um negócio ele fala muitas coisas preconceituosas. E a gente pode entrar em toda uma discussão de que, na verdade, ele tá só repetindo discursos preconceituosos que ele escuta em casa, muito provavelmente porque ele tem 11 anos de idade. Sim. Mas, primeira coisa, o jeito dele lembra o Harry muito o Duda. Então, imediatamente, o Harry já fica tipo, esse molequinho com uma cara meio de nojento, me lembrou o Duda, já não gostou dele. E aí ele fala mal do Hagrid, quando ele vê o Hagrid na janela, que é uma pessoa que o Harry passou o dia todo com ele, e o Hagrid foi nada além de maravilhoso pro Harry. Tipo, conversou com ele como uma pessoa normal, tratou ele bem, explicou tudo que ele tinha que explicar, tipo, sobre o jornal, sobre o Ministério da Magia, sobre o banco. Então, de repente, Tirou tipo, ele dos Dursley. tirou ele dos Dursley. De repente é aquela coisa assim, é um menino que me lembrou o Duda, ele acabou de falar mal da única pessoa boa que eu conheci na minha vida inteira, a gente tem que lembrar disso, que a primeira pessoa boa que o Harry conhece na vida dele é o Hagrid. Talvez a senhora Fig, mas ela é muito meio doidinha, então talvez não conta muito pro Harry. Mas o Hagrid foi a primeira pessoa que tratou o Harry como ser humano, que ele tem lembrança, e de repente esse menino tá falando mal dele. Assim, até depois o Hagrid falar algo do tipo, se ele soubesse quem você é, ele estaria, tipo, sendo querendo ser seu amigo, ele não estaria falando mal das coisas, ele não estaria brigando com você. Então, assim, Depende muito do referencial. depende muito do referencial, e são muitas coisas que teriam que acontecer diferente pra em algum universo paralelo, em algum multiverso, alguma fanfic, o Harry e o Draco serem ao menos amigos. Eu já li várias fanfics que, tipo, o Harry era sorteado pra Sonserina, e aí o trio, na verdade, era o Harry, o Draco e a Pansy. São universos paralelos. Tipo assim, talvez se o Harry tivesse sido criado
com pai e mãe vivos, sabe? Num universo que não existisse Voldemort. Muito provavelmente, porque a gente sabe que o Thiago Potter era super rico, os Malfoy são super ricos também, então, tipo assim, eles teriam sido criados com mais ou menos os mesmos valores de riqueza, de ter todo acesso fácil. O Harry passa fome, o Harry nunca teve um brinquedo, o Harry nunca teve um presente. Aí ele encontra uma criança assim. E ele, então, tipo assim, ele não identifica nada, ele não se identifica em nada com o Draco. O fato do Draco, tipo, mostrar superioridade no discurso dele, apesar de que ele tá certo, porque naquele momento ali, querendo ou não, o Draco é superior ao Harry, porque ele tem muito mais conhecimento do que o Harry tem. É outra coisa, que é uma outra barreira que o Harry cria ali. Tipo, eu nunca vou ser amigo desse menino que me lembra duro, desse menino que fala mal do Hagrid, desse menino que acha que é melhor que eu, entendeu? O Harry, ele fala que, tipo assim, tava se sentindo mais burro a cada minuto que passava de conversa. Mas assim, chega de falar do Harry, agora vamos falar do Draco. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu tenho tanto pra te falar. Então, assim, falamos muito do Harry, agora vamos falar do Draco. A questão, o Draco, ele, como eu disse, ele repete muitos discursos preconceituosos que muito provavelmente ele escutava em casa, do pai e da mãe dele. E a gente sabe que depois que ele foi pra Hogwarts, ele desenvolveu ali a personalidade preconceituosa dele, mas ele já veio com uma bagagem, né? Mas algumas coisas pequenas, assim, me chamam a atenção no discurso dele. Ele falando algo tipo, eu acho um absurdo de que eu e meu pai, ou senão ele fala, eu acho um absurdo que os primeiranistas não podem ter uma própria vassoura. Eu vou dar um jeito de, tipo, entrar com a minha, ou de ter a minha, uma coisa assim. Mostra que ele é alguém que é acostumado a ter tudo, sempre quando quer, do jeito que quer, igual o Duda. O tipo de pessoa muito que provavelmente ia fingir que tava vomitando. Se tirasse o quarto dele. Fingir que tava vomitando, não. Vomitar de propósito. Ele vomitou de verdade. Só que ele vomitou de propósito, né? Ele fala algo do tipo... se eu fosse um lufa-lufa, eu sairia da escola. Mostra que, tipo assim, ele tá, mais uma vez, reafirmando que ele tá acostumado a ter as coisas do jeito que ele quer. Ele quer a Sonserina, e ele vai ter a Sonserina. E se ele for sorteado pelo lufa-lufa, eu vou sair da escola. Porque imagina que horror, eu tô aqui sacudindo meu dedo, assim. Imagina que horror eu ser um lufano. Sabe, ele tá te mostrando ali que ele tem um preconceito com uma certa classe, que o Harry não entende que classe que é ainda, mas ele tá demonstrando um preconceito contra aquela classe de pessoas. Não sabemos que classe de pessoas que é ainda, mas ele não gosta e ele não quer ser parte. E outra coisa interessante ele discute com o Harry, ele pergunta pro Harry primeiro se os pais dele são do nosso tipo. Ele fala do nosso tipo, tipo assim... Eu sei que é errado, então eu vou perguntar de uma forma, tipo, meio sutil. Eles eram, tipo, do nosso tipo, né, de gente. Aí o Harry fala, eles eram um bruxo e uma bruxa, se é isso que você quer saber. E aí ele fala, que bom, porque eu acho que não deveriam deixar entrar do outro tipo. Ou gente... Aí ele fala até algo tipo assim, gente que nem sabia de Hogwarts até receber a carta. Era o Harry, gente. Então, tipo assim, foram barreiras que o próprio Draco ali foi construindo. E ele sem saber que era o Harry Potter. Porque se ele soubesse que era o Harry Potter, ele tinha construído o discurso dele de forma completamente diferente. Ele sabe que o Harry foi criado por trouxas. Ele sabe que o Harry não faz ideia do que é Sonserina, Grifinória, do que é Quadribol, do que é Hogwarts. Se ele, a primeira coisa que ele tivesse visto, sei lá, a cicatriz do Harry, que muito provavelmente estava tampada pelo cabelo, alguma coisa. Se ele tivesse visto a cicatriz do Harry, ele teria mudado o discurso dele completamente. Ele ia, tipo, cobrir o Harry de elogios. Ele ia querer amizade com o Harry. Tanto que, depois que ele pergunta tudo isso, que ele pergunta quem é, tipo assim, se os pais dele eram bruxos ou não, ele pergunta o sobrenome. E aí é quando o Harry sai da loja, porque a Madame Malkin terminou a roupa dele, e ele ia encontrar com o Hagrid do lado de fora. São várias barreiras que o Draco constrói entre ele e o Harry, sem saber que é o Harry, e gosto que é diferente no livro do que é do filme. Porque no filme eles se conhecem a primeira vez na entrada, antes da seleção, né? Sim. E aqui, no livro, o Harry... Desculpa, eu falei no livro ou no filme? No filme, o Harry conhece o Draco antes da seleção, quando eles estão aguardando do lado de fora das portas. E no livro, eles se encontram, na verdade, 2 vezes antes disso. Uma na Madame Malkin e uma no Expresso de Hogwarts. Isso. E nessas 2 ocasiões, bom, na primeira ele não sabia que era o Harry, né? Na segunda ele sabe que é o Harry, e aí ele vai construindo ali no Harry um preconceito que o Hagrid vai colocar na cabeça dele no próximo tópico, mas o Draco já começa a construir aqui, que é o preconceito contra a Sonserina. Sim. E eu sou Sonserina, e eu estou indignadíssima, e eu quero passar um episódio inteiro só falando sobre o preconceito contra a Sonserina e como ele é injusto. Mas nesse momento, só queria falar... Sobre o Draco.
que o Draco que começou. O Draco plantou essa semente no... Não, o Draco não. O Hagrid plantou essa semente na cabeça do Harry. E o Draco regou lindamente, adubou, podou as folhinhas mortas, tipo assim, esperou, fez todo o cuidado pra essa semente do ódio do Harry contra a Sonserina virar uma árvore florida, maravilhosa, cheia de frutos. Foi. Esquecesse de falar que ele disse que o Hagrid é um selvagem. Ele falou mal do Hagrid e aquilo ali pra mim acho que foi o que atingiu mais o Harry. Porque de resto o Harry não sabia de nada, né? Agora o Hagrid ele conhecia. Aquilo ali doeu, tipo, no âmago do ser do Harry. Hagrid pergunta pra Harry por que ele está chateado. E ele faz algumas perguntas em relação ao que Draco falou pra ele na loja. O que é quadribol? O que são Sonserina e Lufa-Lufa? O que é quadribol, Andressa? É o esporte dos bruxos. Eu odeio quadribol com todas as forças do meu ser. Mas como eu sei que tem um capítulo literalmente chamado quadribol nesse livro, eu vou esperar esse capítulo chegar pra eu destilar todo o meu ódio. Por enquanto eu vou manter ele guardadinho no meu coração, que é o que eu faço. Eu odeio quadribol. Aí o Hagrid dá a lição pra ele, né? Explica que são as 4 casas de Hogwarts, explica que tem esse esporte chamado quadribol e que o Harry não sabe de nada. E o Hagrid, mais uma vez, prova que os preconceitos não só da sociedade, como especificamente de Draco Malfoy, são infundados e que ele é uma pessoa maravilhosa. Aqui nessa parte a gente descobre que o Voldemort esteve em Hogwarts. E eu acho maluco porque o Hagrid fala algo do tipo... ele esteve em Hogwarts há muitos anos atrás. E ele não menciona que os dois estudaram juntos, né? Sim. Os dois, eles não estudaram lá do mesmo. Mas acho que é um trauma, né? Com certeza. Foi por causa dele que ele foi expulso. Então, assim, eles não estavam no mesmo ano. O Hagrid estava no 3º ano quando o o Tom Riddle, né? Tava no 6º ou no 7º? Eu sei que o Hagrid é pouca coisa mais, tipo, 2, 3 anos mais novo do que o Tom Riddle, também conhecido como Voldemort, também conhecido como você sabe quem. Mas eles estudaram juntos em Hogwarts há muitos e muitos anos atrás. Então é a primeira vez que o Harry tem essa informação de que a escola um dia ensinou também esse bruxo das trevas tão poderoso. E aí que vem uma fala carregada de todos os preconceitos possíveis. Hagrid juntou todos os preconceitos que ele conseguia, fez uma bela pilha, amarrou um laço em cima e blau, jogou na cabeça do Harry. Ele solta uma frase que eu carrego assim, com todo o ódio no meu coração, que é: não tem um bruxo mau que não tenha estado na Sonserina. Esquecendo claramente de Sirius Black. Que assim, a gente sabe que o Sirius Black é inocente, mas a Sociedade Bruxa não sabe. E o Sirius Black era da Grifinória. Criminoso. E o Hagrid não fala nada. E todo bruxo mau esteve na Sonserina. Seu desgraçado, que ódio que eu tenho do Hagrid nessa hora, cara. E assim, eu acho que aqui é um bom momento pra relembrar aquilo que eu falo sempre. Nenhum personagem é 100% perfeito, assim, é um defeito do Hagrid. Ele tem os motivos dele pra odiar o Voldemort, ele tem os motivos dele pra odiar o Lúcio Malfoy, que são, tipo, bruxos que estiveram na Sonserina. Mas, nossa, cara, por que soltar isso pro Harry do tipo... Ai, todo bruxo mau esteve na Sonserina. Não tem um bruxo mau que não esteve na Sonserina. E tem sim. E só um exemplo muito próximo da história do Harry aqui nesse momento é o Sirius Black. Que era melhor amigo do pai dele, da Grifinória, e que, teoricamente, a gente não sabe disso ainda, que não é verdade, mas ele, teoricamente, traiu os pais do Harry por causa do Sirius Black, que os pais do Harry morreram. Enfim. Na verdade, ele não é mau, né? Mas ele não é mau, eles acham que é. Mas o Peter Pettigrew é um. Exatamente. A gente descobre que, na verdade... ele era realmente mau. A gente descobre que, na verdade, o culpado não era o Sirius, que era o Pedro Pettigrew, mas que o Pedro também era da Grifinória. Então, tipo assim, trocou 6 por meia dúzia. Trocou merda por bosta. Como diz minha mãe. Trocou merda por bosta, os dois eram da Grifinória. E eu acho... E o Hagrid também coloca o preconceito na cabeça do Harry, e é um preconceito que acontece, tipo, no geral, na comunidade de fãs do Harry Potter, que é contra a Lufa-Lufa. Que eu acho até emblemático que a gente não leu comentários nesse episódio agora que a gente tá gravando junto, mas os 2 primeiros comentários que a gente recebeu no nosso podcast foram um da Sonserina e um da Lufa-Lufa. Porque, assim, no geral, na saga de Harry Potter, fica muito claro que você só é legal se você é da Grifinória ou da Corvinal. O resto, tipo assim, o Lufa-Lufa ou é o resto ou é os maus.
que é o da Sonserina. E assim, quando chegar no capítulo do Chapéu Seletor, vai ter toda uma outra discussão também, que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas críticas a Harry Potter, vocês já perceberam, né? Que é contra o sistema de casas de Hogwarts. Pra mim, não tinha que ter casas em Hogwarts. Vamos chegar lá na frente e falar disso. Por enquanto, eu só quero deixar bem claro que eu não gosto e eu não acho que tinha que ter casas em Hogwarts. Mas também quero enfatizar que uma coisa é eu achar que o livro é ruim e outra coisa é eu achar que é um aspecto da sociedade que é descrita no livro que é ruim. Igual eu critico muito o Ministério da Magia. Mas eu sei que a J.K. Rowling escreveu o Ministério da Magia do jeito que ela escreveu como uma forma de crítica ao sistema de governo. Uhum. Então, por mais que eu odeie o Ministério da Magia, não significa que eu odeie a escrita da J.K. Rowling. Eu acho que é muito bem feita e por isso que eu odeio tanto. Porque ela fez muito bem. A mesma coisa a Hogwarts. Ela escreveu as casas numa forma de, tipo, dividir os alunos e tal. Eu só acho que a forma de divisão e que a divisão em si ela não deveria existir. E acho também que a J.K. Rowling, nesse ponto, ela pecou um pouco na escrita dela, que ela não fez questão nenhuma de corrigir esse preconceito contra a Sonserina. Em hora nenhuma. Uhum. E uma curiosidade pra vocês que não sabem, ainda não apareceu essa menção ainda, eu acho que é no próximo capítulo que vai aparecer essa menção, que os bruxos sempre falam, tipo assim, Barbas de Merlin, não sei o que. Eles sempre tratam Merlin como essa entidade meio que um deus pra eles. Tipo, a gente fala Nossa Senhora, ou a gente fala Meu Deus do céu. Eles falam Barbas de Merlin, não sei o que. Merlin, Merlin, Merlin. O Merlin, na história de Harry Potter, ele foi um bruxo que existiu e ele era da Sonserina. Sério? Só que ninguém lembra da Sonserina como a casa do Merlin. Eles só lembram da Sonserina como a casa do Voldemort. O que também seria uma excelente oportunidade para J.K. Rowling explorar essa questão do revisionismo histórico, a questão de como a gente tende a passar por cima de fatos e mostrar, tipo assim, olha, gente, eu sei que teve esse bruxo que 50 anos atrás esteve na Sonserina, mas 500 anos atrás teve esse bruxo muito, muito poderoso que também esteve na Sonserina. Não é porque um mal esteve lá que toda a casa é horrível. Mas ela não fez questão nenhuma de corrigir isso. Então aqui fica a minha crítica à escrita da J.K. Rowling em si. Tô até suando aqui. E tudo isso que o Hagrid falou, principalmente sobre a Sonserina, vai culminar naquele momento clássico do Harry com o Chapéu Seletor na cabeça, que ele falando Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. E o próprio Chapéu Seletor fala que ele teria se dado muito bem na Sonserina, mas porque ele estava tão enfático em não querer ir pra Sonserina, o Chapéu Seletor ia levar em conta a opinião dele, a escolha dele. Mas vamos chegar lá nesse momento lá na frente. Eu só acho que aqui é o momento que a semente é plantada. Uhum. O Hagrid planta a semente e as palavrinhas do Draco na cabeça do Harry regam ali essa sementinha. Eles compram livros na Floreios e Borrões, materiais para poções no apothecário e Hagrid compra uma coruja de presente de aniversário para Harry. Ai, mana, eu não sei. Primeiro presente, né? Eu gosto muito do Beco Diagonal. Como locação, assim, no geral. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que, pra mim, consumo sempre foi ligada a uma questão pessoa que gosta de loja. Uma questão de felicidade mesmo. Porque, assim, eu nunca cresci passando fome. Não vou querer fazer a vítima aqui. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu cresci numa casa com, tipo, dinheiro muito regrado, assim. Uhum. Eu nunca tive dinheiro sobrando. A gente ia fazer compra pro mês, eu podia escolher uma bolacha e um Danone pro mês inteiro, sabe? Então, assim, não tô querendo, igual eu falei, não tô querendo fazer de vítima aqui. Eu sei que tem gente que nem bolacha nem Danone tem. Mas sempre foi uma coisa muito na minha cabeça, assim, que era tudo regrado. Sim. Você pode só um, e se você pegar 2 aqui, mês que vem é nenhum, entendeu? Uhum. Ou esse tipo de coisa. Então, pra mim, eu lembro que quando eu fiz um primeiro estágio na minha vida, assim, na faculdade, e eu ganhei dinheiro, nossa, eu posso comprar um livro, assim. E eu comprei um livro, minha avó não entendia por que eu comprava um livro, se eu podia ir na Lan House e ler o livro no computador, que era de graça. Na cabeça dela, ela não entendia. E a questão do consumo, pra mim, hoje em dia, eu sei que, com todas as críticas possíveis ao sistema capitalista, eu gosto muito de passear em loja. Ir no supermercado fazer compra, pra mim, é uma atividade. Nossa, eu vou no supermercado fazer compra. Meu namorado acha graça, porque eu adoro ir fazer compra. Mas eu acho que é porque traz essa questão de que hoje em dia eu tô numa situação financeiramente muito mais confortável. Sim. Eu posso comprar 3 bolachas se eu quiser, entendeu? Eu posso escolher 3 Danone, posso escolher 2 salgadinhos em vez de 1. Então, na minha cabeça, pra mim, o consumo é uma questão muito de felicidade nesse sentido. Não de grandes coisas, de gastar milhares de reais, e também nada de errado com isso se você quer fazer, se você tem condições de fazer. Mas pra mim, ir num supermercado fazer compra, ou ir numa loja comprar uma roupa que às vezes eu quero comprar,
é um momento de muita felicidade. E o Beco Diagonal, ele é o ápice disso, né? É. Ele tem todas as lojas. Nossa, eu não consigo nem pensar assim, quantas vezes eu sonhei em ir na Florencio e Borrões comprar um livro. Nossa, assim, achava muito legal. Nossa, folhear os livros e... Nossa, meu sonho de princesa era um dia poder ir na Florencio e Borrões. E assim. vamos. E vamos, um dia nós vamos dia. realizar esse sonho. Mas o Beco Diagonal, pra mim, é um lugar, assim, de muita felicidade. Eu não consigo pensar em nada de triste que aconteceria se eu vivesse no mundo de Harry Potter no Beco Diagonal. Assim. E o Harry é muito aquela criança que nunca teve nada, e quando tem dinheiro... Verdade. Ele queria logo um caldeirão de ouro maciço. Gente, o Harry é muito... Somos todos Harry Potter. Primeiro dinheiro que ele teve na vida, ele queria comprar um caldeirão de ouro maciço. E palmas pro Hagrid, que apesar de ser uma pessoa super carinhosa, super, tipo assim, eu sei que esse menino viveu uma vida de provações, ele falou assim, Harry, Vamos com calma. baixa a bola. Vamos com calma. Não compra isso não, porque ele sabia que o Harry ia ser zoado eternamente se ele chegasse na escola com um caldeirão de ouro. De ouro puro. E o primeiro presente que o Harry ganhou foi do Hagrid, né? A gente esqueceu de falar. Aqui não é mencionado ainda porque o Harry vai escolher o nome dela depois, mas é a Edviges, a coruja dele. E é o primeiro presente que o Harry ganhou na vida. Assim, que ele tem lembrança. Eu imagino que quando criancinha ele ganhou alguma coisinha, sei lá, do Sirius comprou uma vassourinha pra ele andar. Não, eu acho que tem uma foto dele andando na vassourinha que o Sirius deu, né? Assim, que ele lembra, é o primeiro presente dele. O Hagrid é eternamente esse símbolo de equilíbrio pro Harry entre o mundo trouxa e o mundo bruxo. Ele é aquela pessoa que leva o Harry bebê pra casa dos Dursley. Ele é aquela pessoa que tira o Harry de 11 anos da casa dos Dursley pro mundo bruxo. Então ele fica esse símbolo de equilíbrio, tanto entre o mundo trouxa e o mundo bruxo, como também entre a vida e a morte. Porque ele tira o Harry lá de Godric's Hollow pra sobrevivência dele, porque não se sabe, os comensais estavam tudo solto, tudo louco, o Voldemort morreu, vamos matar quem tiver pela frente. E no final das contas, mais uma vez em um paralelo com Relíquias da Morte, é o Hagrid com o Harry nos braços, voltando pra Hogwarts. Aquela cena, né, muito bonita. Então o Hagrid é esse símbolo de equilíbrio entre mundo trouxa, mundo bruxo, mundo dos vivos, mundo dos mortos. Eu gosto que ele escolhe o presente pro Harry, tipo assim, ó. Ele fala, um sapo, não, porque um sapo eles vão te zoar, é coisa de gente boba, uma coisa assim. Aí ele ultrapassado, fala, é uma moda ultrapassado, que já passou. E ele fala um negócio tipo assim, gato não, que eu tenho alergia de gato. Eu, tipo, ele que tem pro Harry, não é pra você. Gato não, que eu tenho alergia de gato, eu vou te dar uma coruja. Ele tá certo em escolher a coruja, porque realmente a coruja, além de ser um pet, tipo, útil, ela é muito útil, né? Ela pode levar cartas, levar encomendas, então... No final das contas, é um bom presente. Só que eu acho muito engraçada a justificativa dele, principalmente pro gato. Gato não, que eu sou alérgico e solta muito pelo. Tipo, não é pra você, maluca, é pro Harry. Ele já esperava que o Harry fosse visitar ele todos os que dias. fofo. Na loja do Olivaras, Harry aprende que a varinha escolhe o bruxo, embora o porquê disso acontecer não está claro mesmo para o dono da loja. Harry é escolhido por uma varinha de azevinho e núcleo de pena de fênix. Curiosamente, a fênix que produziu a pena da varinha de Harry produziu apenas uma outra pena, a que foi usada na varinha escolhida por Voldemort. Não fica claro o porquê disso ser importante para a história. Uau, muitas informações, Eu acho que agora a gente vai entrar na parte mais discutível dessa parte do episódio. Mas né? antes de começar, eu queria dizer que eu queria ter a memória do Olivaras. Eu sempre tive medo do Olivaras. Eu coloquei aqui, Ele é bem sinistro, Eu sempre tive medo do Olivaras. KKKKK. Porque, assim, ele é sinistro, Ele né? é e o Harry fala isso. Ele fala contigo assim, perto. Tem uma hora que ele fala assim, tá tão perto que o Harry conseguia ver o reflexo nos olhos dele. Tipo, ele tava muito perto do Harry. É bizarro, assim. E essa questão dele lembrar de cada varinha que ele fez. Bizarro. É muito bizarro. Ele relembra a varinha da Lilian e do Thiago. E aí eu anotei aqui. Você anotou as especificações dela aí, né? Não. Da varinha da Lilian e do Thiago? Não. Eu achei que você tinha notado, tava vendo você fazendo um resumo aí. Mas enfim, ele tem as especificações dela. A varinha da Lilian, ele fala que ela era boa pra feitiços. E depois, não tá nos livros isso, mas tem aquela cena muito, muito bonitinha a única coisa que presta no filme de Harry Potter e Enigma do Príncipe,
que é a cena do professor Slughorn contando do peixe que a Lilian deu pra ele, que não existe no livro, mas eles inventaram essa história pro filme e ficou muito legal. E dá a entender que a Lilian era muito boa com feitiços realmente. E aí ele fala que a varinha do Tiago era muito boa pra transfiguração. Eu acabei de lembrar da Lembrou, história né? do peixe. A história do peixe é muito triste. É a única coisa que presta em Enigma do Príncipe, inclusive. Mas aí ele fala da varinha do Tiago e a varinha do Tiago era boa pra transfiguração. O que é aí já um prenúncio. Spoiler! Um spoiler, porque o Tiago depois ele vai... na história a gente descobre que ele virou um animago, né? E não fica muito claro nos livros pra gente como que as pessoas se transformam em animagos, ou o contrário, se eles precisam necessariamente de uma varinha ou não. Mas dá a entender que a pessoa precisa de uma disposição pra isso, uma predisposição pra isso. E o fato do Tiago ter sido escolhido por uma varinha que era boa pra transfiguração é ali já uma dica de que o Tiago ele era bom com transfiguração e, consequentemente, ele conseguiu se transformar em um animago. Que a gente aprende também sobre os conteúdos da varinha, o miolo das varinhas. E elas contêm dentro delas uma poderosa substância mágica, que podem ser pelos de unicórnio, penas de cauda de fênix ou cordas de coração de dragão. Eu leio muita fanfic. Não sei se deu pra perceber já nesse 1 mês e algumas semanas. Há 1 mês e algumas semanas, sim, de podcast. Mas eu leio. Mana. Acabamos de falar. Não, mas esse aqui Ai, já menina, a gente não acabou de falar, não. A gente falou semana passada, semana mano. Passada, ó. Pois é. A gente tem 1 mês e meio de podcast já aqui, mano. Mesma semana. Não sei se dá pra perceber, voltando ao assunto, eu gosto muito de fanfic. Inclusive, indiquem a mim fanfics. Mandem no nosso site, na seção de contato, coloca assim no assunto do e-mail. Fanfic, recomendação de fanfic pra Jéssica. Por favor. E aí vocês mandem lá. Nosso site é salãocomunalpodcast.com.br. Eu amo fanfics. E eu me aventurei a escrever algumas também, que eu jamais vou compartilhar, porque eu tenho péssima autoestima. Todo mundo comigo. Eu tenho péssima autoestima. Mas pesquisando sobre coisas... na hora de fazer uma fanfic, a gente pesquisa muita coisa, né? E eu já pesquisei muito sobre varinhas e tal. O Olivaras, a família Olivaras, na verdade, que é essa família de fazedores de varinha desde 1900 Guaraná com rolha, 1600 e sei lá quantos anos, eles já usaram outros tipos de núcleo. Atualmente, eles usam só o pelo de unicórnio, a pena de fênix e a fibra de coração de dragão, mas eles já usaram outras substâncias no passado. Pelo de kelp, que é um tipo de cavalo, e fazedores de varinhas de outros lugares do mundo também, tipo Gregorovitch, eles usam outras substâncias também. O Olivaras usa exclusivamente essas 3, que a Andressa falou atualmente, mas eles já usaram outras, e algumas informações aqui a título de curiosidade. A varinha das varinhas, ela é de núcleo de pelo de ela é de núcleo de pelo de testralho, e as varinhas com núcleo de pelo de testralho, elas pararam de ser produzidas porque elas produziam varinhas muito instáveis. E essas informações todas estão na wiki do Harry Potter. Eu não sei se existe uma página de wiki do Harry Potter em português. Eu li em inglês e tem todas as informações, procurem, porque é muito interessante ler sobre. E aí eu anotei algumas informações sobre as 3 principais os 3 núcleos principais que o Olivaras usa. Não fica muito claro aqui qual é a influência da madeira e da flexibilidade da varinha e do tamanho da varinha também, mas o núcleo parece ser algo muito importante. Então vamos começar aqui pelo pelo de unicórnio. Pelo de unicórnio, eu fiz um resumo aqui, mas eu achei até, me veio a ideia agora de fazer uns posts no Instagram com a tradução completa do que cada um significa. E vocês vão seguir a gente lá no Instagram e vocês podem ver os posts. Nosso Instagram legal. E nosso Facebook é Salão Comunal Podcast. E no Twitter estamos como Salão Comunal POD, porque não cabe podcast. Então, voltando ao assunto aqui. Pelo de unicórnio produz magia mais consistente, geralmente mais difícil de se virar para as artes das trevas e tende a ser mais fiel ao seu dono original. Sabe quem tinha uma varinha de pelo de unicórnio? Eu! A Andressa também. Depois a gente vai falar das nossas varinhas aqui. Quem? Mas o Rony, a primeira varinha que ele usa, que na verdade é a varinha do Charlie, do Carlinhos, desculpa, que é a varinha do Carlinhos, é uma varinha de pelo de unicórnio. E essa parte aqui é interessante, que fala, tende a ser mais fiel ao seu dono original. O que explica por que o Rony era tão ruim com feitiços no primeiro e no segundo ano dele, porque a varinha não era dele, era do Carlinhos. E o Olivaras fala isso também. Se você usa a varinha de outro bruxo, pode ser que ela não cause o mesmo. Ela pode até funcionar, mas nunca vai ser a mesma coisa. Não.
E aí depois no terceiro ano deles, eles compram, o Rony compra uma varinha dele mesmo, pra ele mesmo, ele escolhe, a varinha escolhe ele. E também é uma de pelo de unicórnio, mas é uma dele, né? Pra ele. Pra ele. O segundo material é a fibra de coração de dragão. Quem tem uma varinha dessa? Quem? Essa parte ficou engraçada, juro que a gente não combinou. Mas além de mim, uma outra bruxa muito famosa que tem uma varinha de fibra de coração de dragão é a Hermione. Então vamos falar da fibra de coração de dragão. Produz magia mais poderosa e aprende mais rápido. A varinha, no caso, tá? São mais fáceis... Hermione também. A Hermione também, mas no caso eu tô falando da varinha. São mais fáceis de se virar para as artes das trevas, mas não o fazem sozinhas. A varinha não faz isso de caso pensado. Ela precisa de que o bruxo queira virar para as artes das trevas. Então temos o terceiro núcleo, que é a pena de Fênix, que é a varinha da Harry e a varinha do Voldemort. É o mais raro dos núcleos e o mais temperamental, porque as Fênixes são criaturas muito independentes. São mais difíceis de domar e sua lealdade é ganha com dificuldade. Às vezes, agem por vontade própria. E eu acho muito legal que isso está citado na página do Pottermore, falando sobre conteúdo de varinha, sobre o núcleo da varinha, e não nos livros. Mas aqui é tipo um insight muito grande para Harry Potter e as Relíquias da Morte, na hora dos 7 Potters lá, que a varinha do Harry sozinha luta contra a varinha do Voldemort. E tá aqui no papel, aqui. Às vezes as varinhas de pena de Fênix agem por conta própria. Cara, que maluco! Toda. Muito independente. Que maluco. Qual que é a sua varinha, Andressa? Conta pra gente. A minha varinha é uma varinha de videira, núcleo de pelo de unicórnio, 27 centímetros e meio flexível. A minha varinha é de álamo. Ela tem o conteúdo de fibra de coração de dragão. E agora eu vou ficar devendo pra vocês o tamanho e a flexibilidade da varinha. Porque assim, eu fiz esse sorteio da varinha quando o Pottermore foi lançado, em 2011. E eu tirei print da tela, naquela época nem tinha isso de compartilhar no Facebook. Tirei print e postei no Facebook. Só por isso eu consegui resgatar o post pra esse episódio aqui. Mas eu acho que eu fiz alguma conta errada, porque ela veio em polegadas, né, o tamanho. E eu fiz alguma conta errada, porque lá no meu post no Facebook tá que a minha varinha tinha 38 centímetros. Eu acho que 38 centímetros é muito grande. Muito grande pra varinha. A gente tava olhando aqui na internet, a Andressa achou que a varinha das varinhas, que é super grande, tem 35 centímetros. Então eu acho que ou eu anotei errado e era 28, ou eu fiz alguma conversão errada, não sei. Sei que lá no meu post fala que é 38 centímetros, mas eu estou começando a duvidar que seja tudo isso. E não tem nada sobre a flexibilidade dela. E eu não lembro a minha senha do Pottermore, então é isso. Vai ficar por isso mesmo, tá, gente? Não fica muito claro qual que é a importância da madeira e da flexibilidade, mas o núcleo parece ser muito importante. E é muito importante ser algo que vai ser repetido ao longo da saga toda, que é a varinha escolhe o bruxo e não o contrário. Mas aí eu fico um pouco confusa, porque assim, vou até trazer essa discussão aqui, Andressa. A cena da escolha, né, entre aspas, da varinha é muito diferente no livro e no filme. Muito mesmo. Porque no filme, o Olivaras, ele é meio bizarro, assim, ele também dá aquela coisa meio, tipo, assustadora. Mas é no sentido de que, tipo assim, ele dá a varinha pro Harry, aí o Harry sacode, aí a varinha ou faz explodir alguma coisa, ou ela não faz nada, e aí ele fala, não, vou te dar outra. E no livro não é assim. No livro ele entrega a varinha pro Harry, e às vezes, tipo assim, na mesma hora já, não, essa não. Tenta essa aqui. Não, essa não. Ele só segura. Ele nem faz nada, sabe? E aí, obviamente, quando a varinha escolhe ele, a varinha correta, entre aspas, escolhe ele, o Harry sente um calor no braço, sai umas faíscas da varinha e tal, mas eu fico pensando, assim, o poder que um fazedor de varinhas tem em relação às pessoas no geral, aos bruxos e bruxas no geral, e as criaturas não bruxas também, tipo duendes e elfos, porque o fazedor de varinhas, o Olivaras especificamente, ele tá aqui falando que é a varinha que escolhe o bruxo, mas em certo momento ele também escolheu qual varinha que ele ia pôr na mão do Harry. Você não pode me fazer acreditar que, sei lá, entre milhares de varinhas que tinha lá dentro, ele ia fazer o Harry testar uma a uma, e só uma ia escolher o Harry. Sabe? E se nenhuma escolhesse? Sabe? Eu acho que, em certo nível, o Olivaras escolhe a varinha pra pessoa. Ele pensa assim, essa aqui vai ser boa pra você, tenta essa. Não foi? Ah, então tenta. Não, essa aqui não, dá aqui de volta aqui. Tenta essa outra. Sabe, eu acho que ele, em certo nível ele escolhe. Apesar dele falar que é a varinha que escolhe o bruxo, o Olivaras escolhe também. Minha opinião. Mas tu acha que nenhuma... Que uma outra poderia escolher ele, se ele Eu tivesse... acho, esse é o problema. Eu acho que outra varinha poderia escolher o Harry.
Eu acho que o Olivaras conhece a pessoa, porque, sei lá, ele é bizarro. Tem alguma coisa sinistra nele. E por ele olhar pra pessoa, ele sabe mais ou menos o que seria. Sim, ele sabe mais ou menos o tamanho, ele sabe mais ou menos qual o núcleo que ele acha que vai dar certo pra pessoa. Mas eu não acredito que só uma varinha, dentre milhares, poderia ter escolhido o Harry. Outra varinha poderia ter escolhido. Poderia. Eu acho que sim também. Até porque às vezes acontece de quebrar a varinha e tu ter que ter outra. Comprar outra, uma outra vai te exatamente. escolher. Mas é uma coisa que nem o Olivaras consegue explicar por quê, né? Que acontece isso. Então, nos livros, o Olivaras tem uma participação muito mais importante do que nos filmes. Ele aparece de novo agora, acho que só em Cálice de Fogo, na hora do torneio entre bruxa, pra avaliar a varinha deles. Ficou muito estranho isso. Avaliar a varinha deles antes do torneio entre bruxa. Mas ele aparece só no Cálice de Fogo e depois ele é sequestrado em Enigma do Príncipe e aparece de novo em Relíquias da Morte. Mas eu acho que tem muito mais sobre o Olivaras do que a J.K. Rowling deixa aparecer na obra dela. Essa é a minha opinião. Sim. Eu acho que o Olivaras é uma pessoa, tem uma agenda muito mais complexa do que ele deixa mostrar. Então ele põe essa varinha na mão do Harry, sabendo que é a varinha gêmea, né? Do núcleo gêmeo, na verdade, porque a madeira, o tamanho e a flexibilidade é diferente. Mas sabendo que é um núcleo gêmeo da varinha do Voldemort, ele põe a varinha na mão do Harry e o... Meu Deus. Aquele senhor de idade põe a varinha na mão do Harry. Não. Ele dá a varinha pro Harry e o Harry sente a mão dele esquentando e as faíscas saindo. E ele é escolhido por aquela varinha. E ele fica meio, tipo, surpreso. Ele fala, curioso, porque a varinha que eu acabei de te entregar agora e que te escolheu, ela é gêmea da varinha que te deu essa cicatriz na sua testa. E ele até fala algo do tipo, a gente pode esperar grandes coisas de você, Harry, porque o dono dessa outra varinha fez coisas grandiosas também, horríveis, mas grandiosas. Nossa, eu arrepio tudinho quando eu assisto essa cena no filme, quando eu leio essa cena no livro, nossa, é muito bizarro. Porque é verdade. E aqui começam não, mas aqui a gente começa a ver as semelhanças entre o Harry e o Voldemort, né? Essa é a primeira vez que a gente vê isso, mas a gente vai ver durante 7 anos coisas em que o Harry e o Voldemort são parecidos. A varinha que escolheu tem o mesmo núcleo. Depois o Harry poderia ter se dado bem na Sonserina, que é a mesma casa do Voldemort. Os dois eram mestiços. E aí vamos passar um episódio inteiro só falando de semelhanças. Mas aqui é a primeira semelhança que, tipo, tá na página do livro, assim. Uma coisa que me chama atenção é quando o Hagrid entra na loja do Olivaras. E o Olivaras fala, Hagrid, você, que saudade. Eu lembro da sua também, né, da sua varinha. Era assim, assim, assado. Que pena que o Ministério quebrou ela, né, e tal. E ele fala, o Ministério quebrou, né. E ele fala, e você não... Mas eu ainda guardo alguns pedaços. Guarda os pedaços, mas você não usa não, né. Ele fala, não. E eu fico pensando, duas coisas. A gente vai entrar nessa discussão mais na frente quando aparecer essa personagem em específico. Mas primeiro de tudo, por que o Ministério quebra a varinha? Você não deixa a pessoa ficar com os pedaços? E segundo, por que o Ministério quebra a varinha de algumas pessoas e não de outras? E eu tô aqui só pavimentando o caminho para uma discussão muito grande que a gente vai ter sobre o personagem do Hagrid no próximo filme. No próximo livro. Mas, por exemplo, a gente sabe que a Bellatrix Lestrange, que torturou um monte de gente, que provavelmente matou um monte de gente, a varinha dela não foi quebrada. Por quê? Porque ela era de família rica e influente. O Hagrid, que era meio gigante, pobre e letrado, quebraram a varinha dele. Olha aí o preconceito, entendeu? Por isso que eu sempre sou cautelosa em falar que o Hagrid reproduz preconceito e não que ele é preconceituoso, sabe? Eu posso até deixar ele escapar, eu não sei se alguma vez eu falei preconceituoso, mas eu sempre tento ser cautelosa em falar que ele reproduz preconceito, porque ele é uma pessoa que sofre muito preconceito na série. Ele reproduz preconceitos, mas eu não acho que ele é necessariamente preconceituoso. Não pelo menos como a Bellatrix Lestrange é, ou como os Malfoys são. E a questão dos pedaços da varinha do Hagrid, eu vou criar meu próprio headcanon aqui agora. Eu já expliquei pra vocês o que é headcanon, né? É quando você cria uma história fantasia na sua cabeça pra preencher um buraco que a história deixa. Então aqui a gente tem o buraco de que a varinha do Hagrid foi quebrada depois de um julgamento, muito provavelmente. E que o Hagrid guardou esses pedaços. E eu fico imaginando o Dumbledore sendo advogado do Hagrid, porque o Dumbledore é tipo um advogado, né? A gente descobre depois. Mas o Dumbledore sendo advogado do Hagrid, ele escutando a sentença, tudo bem, ele vai ser expulso de Hogwarts, ele não vai ser preso, mas a gente vai expulsar ele de Hogwarts e a gente vai quebrar a varinha dele. E aí o Dumbledore, claro, senhor, vocês vão quebrar a varinha. Eles quebram a varinha. Tá? Aí o Dumbledore fala assim, dá uns pedaços aqui, eu vou jogar fora. Você vai jogar fora, Dumbledore? Vou jogar fora. Dá aqui, vou jogar fora. Confia em mim, eu vou jogar fora. Aí ele sai pro lado de fora do ministério. Hagrid,
guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Depois a gente gruda. E não conta pra ninguém, não. Depois a gente dá um jeito. E aí eu fico imaginando os dois lá na cabaninha do Hagrid depois, fazendo artesanato, colocando os pedacinhos. Cola de madeira, fazendo scrapbook. Colando os pedacinhos da varinha no guarda-chuva rosa. E ninguém vai suspeitar Hagrid. Nossa, tipo, é meu headcanon agora. De por que eles quebraram a varinha, mas por que o Hagrid ainda tem os pedaços. Dumbledore. Melhor explicação possível. De nada, pessoal, de nada. Agora a gente vai falar do importante. Do Tutu, do Todd, do Faz-me Rir, da grana, da La Plata. Vamos falar de dinheiro, Andresa. A gente sabe, depois a gente vai descobrir, mas a gente sabe que o Rony, ele usa a varinha do irmão dele porque os pais dele não tinham dinheiro pra comprar uma varinha nova. Sim. E nesse capítulo é mencionado que uma varinha custa 7 galeões. E aí eu fiz a questão de ir no Google, olhar quanto custa um galeão e fazer as contas de quanto que ia custar uma varinha em reais. Eita! E aí eu vou fazer aqui até meu meia-culpa aqui, porque essas informações, elas muito provavelmente estão datadas. O livro foi lançado em 97, mas se passa em 1991. De 91 para 2020 são 29 anos. A inflação de lá para cá foi muito grande. A gente não sabe quanto seria uma varinha no dia de hoje no mundo de Harry Potter, mas vamos levar em consideração que em 91 uma varinha custava 7 galeões. Um galeão equivale a 5 libras esterlinas, de acordo com uma entrevista do J.K. Rowling em 2001. Então, mais uma vez, eu acho que de 2001 pra cá, que são 19 anos, a inflação aumentou e muito provavelmente é mais do que 5 libras. Muito mais. mais. Levando em consideração esse valor de 5 libras... 3 vezes mais. Ou também tem uma menção a valores em Animais Fantásticos e Onde Habitam, no livro mesmo, no próprio livro, que eles estão falando de uma peça, que são várias histórias. Animais Fantásticos ou no Contos de Bido e Bardo? Contos de Bido e Bardo, eu acho. No Animais Fantásticos viajei história. aqui. No Contos de Bido e Bardo, eu acho, ou no Animais Fantásticos, não tenho certeza. E um desses livros da biblioteca de Hogwarts fala de uma peça, e que essa peça faturou não sei quantos milhões de dólares, ou tantos milhões de galeões. E aí eu joguei no Google, achei um Reddit lá que a pessoa tinha feito a conta de quanto que isso ia dar. Eu sei que os dois valores que eu tenho da entrevista do J.K. Rowling de 2001 e dessa conta aí são: um galeão equivale a 5 libras esterlinas ou 7,35 dólares americanos. Que dá na cotação de hoje 654 reais. Não, dá na cotação de hoje o valor em libras dá R$32,78. Ou o valor em dólar americano dá R$39,04. Então vamos fazer uma média. Um galeão. Vamos fazer a média, então. A média entre esses dois valores dá R$35,91. E aí, multiplicando por 7 galeões, uma varinha custa R$251,37. É completamente plausível que os Weasley não tenham R$250 de sobra para comprar uma varinha pro Rony. A gente pode entrar em toda uma outra discussão de por que eu acho que não tem como existir gente pobre no mundo com magia. Porque você pode simplesmente fazer as coisas aparecerem. Mas, tudo bem. Se eles são pobres, vamos partir... Eles são honestos. Vamos partir da premissa que eles são pobres. R$250 não é troco de pão, a gente sabe disso. Uma varinha custa mais ou menos R$250. E os Weasley não tinham dinheiro pra comprar uma pro Rony, o que é totalmente plausível. Os pais Foi de lá Hermione... na casa de câmbio. Os pais de Hermione... Não, com certeza é uma casa de câmbio. Os pais de Hermione são dentistas, né? Tem dinheiro. Hermione é filha única. Os Weasley têm 453 filhos. Tanto que se morrer... Só o Arthur trabalha. Só o Arthur trabalha. Se morrer um ou outro, ninguém dá nem falta. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Tô zoando, gente. Eu amo os Weasley, pelo amor de Deus. Não me mandem hate. Na volta pra casa, Harry ainda está cabisbaixo. Ele tem medo de não atender às expectativas de todo mundo, que acha que ele é especial e poderoso. Hagrid o tranquiliza e lhe entrega o bilhete para o Expresso de Hogwarts, que sai no dia 1º de setembro da estação de King's Cross. Ai, Harryzinho, eu te amo tanto. Tadinho desse menino, né? Eu estaria assim também. Eu, com certeza. Nossa, a síndrome de impostor, mana. Nossa! Não é à toa que demorou 6 meses pra gente começar esse podcast. É verdade. As duas impostoras. As duas impostoras aqui, gente. A gente passou 6 meses planejando esse podcast. E adiando. Realmente. Então, assim, eu acho super plausível que o Harry tenha se sentido mal, porque ele foi reconhecido, não só lá no Caldeirão Furado, como
quando a varinha escolheu ele, eu acho que aquilo ali pesou muito pra ele, assim, tipo, do Olivares falar que ele esperava grandes coisas dele. E aquele negócio, tipo assim, ele não lembra do que aconteceu. No final das contas, a gente vai descobrir, nesse mesmo livro aqui no final, e no geral da história, de que o Harry nunca faz nada de especial. A única coisa que ele tem de especial, na verdade, é o amor da mãe dele. Que é algo, tipo, que é alheio a ele, independente de quem ele é ou não, a mãe dele fez aquilo por ele quando ele tinha 1 ano de idade, e aquela proteção existe nele eternamente. Então, assim, ele tem uma expectativa de toda uma sociedade sobre ele, e ele não se sente... Sabe nem pra onde que vai, o que Ele não- tem que fazer. Ele não se sente bom o suficiente pra suprir essas expectativas, o que é totalmente plausível. Até ontem ele não sabia nem o que era Hogwarts. Ainda não sabe. No próximo capítulo a gente vai discutir muito a relação dele com o Rony, e eu acho que os dois são muito amigos por causa disso, porque os dois têm expectativas muito grandes sobre eles. E que eles não sabem se eles vão conseguir suprir essas expectativas. Mas deixemos essa discussão para o próximo capítulo, porque a gente já falou demais. Para um capítulo só rendeu 2 episódios bastante longos, inclusive, deixemos bem claro aqui. Gostaríamos de saber a opinião de vocês, se vocês gostaram que a gente dividiu em 2 episódios, ou se vocês preferem que seja um episódio compridão de 1h30, 1h40 também. Pra gente não faz diferença, a gente só sentou aqui e gravou. Mas se vocês acharem que ficou bom assim, diga pra gente. Se vocês acharem que ficaria melhor se fosse um episódio só, diga pra gente também. E quais formas as pessoas podem dizer isso pra gente? Que meios as pessoas podem usar, Andresa? Vocês podem mandar uma mensagem pra gente no Instagram ou no Facebook, que é @salãocomunalpodcast. No Twitter, @salãocomunalpod. E se vocês tiverem um textão pra mandar, que a gente adoraria ler, vocês podem acessar o nosso site, que é salãocomunalpodcast.com.br. Lá vai ter uma página que chama Contato e vocês podem mandar a sua coruja pra gente. Encontramos vocês, então, no Salão Comunal na próxima segunda-feira para discutirmos o capítulo Embarque na plataforma 9/6 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Beijos! Tchau!